Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Legal Ops com Celina, o podcast que transcende absolutamente as barreiras de operações jurídicas, porque a gente gosta de introduzir e acredita, nossa tese principal é que de Legal Ops, ela é uma grande agenda altamente estratégica para todos os ambientes jurídicos onde essa agenda está inserida. E se não está, já deveria ter sido inserida há algum tempo, não é mesmo? Esse ano de 2026, como a gente já apresentou algumas vezes, o nosso fio condutor é a inteligência artificial. Mas é claro que o nosso foco de discussão não é a tecnologia em si, porque isso ficaria muito raso. E a nossa ideia aqui é trazer um diálogo com os nossos convidados, aprofundando os aspectos para além das ferramentas, para além da tecnologia, principalmente com o protagonismo humano, né? Como nós, líderes, como nós, seres humanos que estamos construindo essa grande jornada de transição que o nosso mercado vem sofrendo, não vou falar sofrendo acho que não é bem a palavra, mas vem vivendo. Como é que nós vamos dar conta dessa grande transição se a gente não falar de inteligência artificial, mas não só isso, falarmos das nossas interações, da nossa carreira, da nossa capacidade de evoluir e de pontuar qual caminho essa trilha vai nos impor e quais são os limites que a gente quer impor, ou será que devemos impor limites? Não sei, mas a ideia é trazer hoje aqui com um convidado muito especial que a gente recebe, Flávio Franco. Flávio Franco, presidente do Jurídico Sem Gravata, mentor de carreiras. Muito bem-vindo, Flávio. Prazer recebê-lo aqui. Obrigado, Celina. Esse encontro, esse papo já era para ter acontecido em outros tempos. Por culpa minha, eu sei. Eu não ia dizer, mas já que ele disse, ok, estou em paz. E é verdade, a responsabilidade foi dele. Obrigada por ter vindo, por ter aceito. Que bom que deu certo dessa vez. Que legal. Obrigado pelo convite, estou super feliz de estar aqui. Como eu falei antes de a gente começar a gravar, eu sou fã do seu podcast. Para mim, é um dos melhores aí do nosso mercado jurídico. E um privilégio estar aqui nessa cadeira que já passaram grandes amigos, grandes figuras do universo jurídico, meu sócio Fábio Salomon, outros fundadores do Jurídico Sem Gravata, como Gustavo, a Mira, a Luciana, Rodrigo, muita gente. O clubinho todo, mas é porque a gente vive numa bolha. O clube é de altíssimo nível. Esse clube é bom. Eu concordo plenamente. Muito bom. Acho difícil que do nosso público alguém não o conheça, mesmo assim acho que é importante. De uma forma bem pragmática, assim, queria que você se apresentasse, contasse um pouco do teu trânsito, de como é que você se formou, porque hoje você é mentor de carreira. Isso. E eu não imagino a gente falar em mentoria. Você sabe que eu tenho uma formação de mentora, né? Pela Escola de Mentores de São Paulo. E eu fiz muita mentoria no passado, mas isso, enfim, é papo pra gente ao longo da nossa conversa destrinchando aqui. Mas não é possível a gente ser mentor se a gente não tem uma capacidade de ter vivenciado e se colocar na posição, muitas vezes, do nosso mentorado. Então é importante você compartilhar a tua trajetória, porque isso mostra teu background e como é que você chegou até aqui, né? Muito bom. Vamos começar pelo começo. Exato. Um ponto só sobre a mentoria, porque conecta com o que você falou, Celina. A gente acredita a empresa que eu sou sócio junto com o Fábio, que a mentoria é um business de opinião. E a gente só se sente confortável em dar opinião naquilo que a gente conhece. Perfeito. E o que a gente conhece é a área jurídica. Perfeito. Não conhecemos outras áreas. E eu, em particular, desenvolvi toda a minha carreira na área corporativa. Então, por longos 25 anos, eu tive a oportunidade de passar de várias empresas. Mas você passou por escritório também. Comecei em escritório. Essa parte, ele quase nunca fala, mas foi o quê? 2 anos. Foi uma coisa tão pequena em relação a toda a trajetória que... Foram 2 anos. E eu acho que a maioria das pessoas com a trajetória corporativa que sentaram aqui para conversar com você, Celina, acabaram migrando de escritório para empresa de uma forma não planejada. Comigo foi assim. Tava um belo dia, numa transição de um escritório para o outro, e eu recebi uma ligação do CIE, Centro de Integração Empresa-Escola. Nossa, lembro disso. Pois é, e eu falei assim, eu já era 2 anos de formado, me senti o doutor, né? Eu falei, mas eu recebi uma ligação para estágio? Eu pensei que era só estágio, e não era. Eles recrutavam profissionais. Tinha uma parte de recrutamento. Até 2 anos de formado. E foi através dessa parceria de uma empresa Compuer com o CIE que eu fui chamado. Entrei no meu primeiro cargo, foi administrador de contratos, não tinha nem jurídico na empresa. E aí passaram-se quase 25 anos, acabei me divertindo, me desenvolvendo, crescendo,
nesse universo corporativo, mas, de novo, sem nenhuma formação, sem nenhuma instrução. Porque naquela época, não sei hoje, você me diz que você é professora universitária. Ninguém falava que existia vida inteligente para advogado fora de concurso público e fora do escritório da advocacia. Então, esse lado Felizmente, ainda é corporativo, uma cultura muito presente em algumas por graduações. incrível que pareça, ainda é. Infelizmente. Você imagina eu que dou aula em graduação, mas também uma graduação ultramoderna, com uma grade pedagógica Que é uma muito exceção, né? ousada, mas que é uma exceção, né? Porque eu tô lá para falar de empreendedorismo, de soft skill, de desenvolvimento de carreira, de empreendedorismo, porque e é por isso que eu estou lá, porque daí essa é a minha praia. Se for para falar das carreiras tradicionais jurídicas, eu não sou a pessoa mais adequada por razões óbvias, né? Sim. E a gente, ao longo da vida, foi descobrindo esse caminho, né? Então, muito do trabalho do Jurista Sem Gravata, que eu sou um dos fundadores, e o atual presidente, é também mostrar para esse pessoal mais novo os desafios dessa profissão, como isso pode conectar muito mais com áreas de negócio e pode ser uma excelente oportunidade de carreira, como foi para mim, para tantos outros profissionais. Então, acabei tendo a oportunidade de ter sido diretor jurídico da FedEx, fui diretor jurídico do Walmart, fui diretor jurídico da Nextel. Eu acho que nós nos conhecemos nessa ordem cronológica, não? Não, eu comecei na Compar, FedEx, depois eu fui para Netshoes, depois eu fui para Nextel e tive uma experiência que a gente pode falar um pouquinho também, porque acho que conecta com essa questão de serviços jurídicos, como sócio de uma Big Four, da Ernst Young, da UI, uma experiência muito diferente, que eu Sim, também não imaginava, sim. mas que completou muito bem esse meu ciclo corporativo. A gente se conheceu aí ao longo desse caminho. Eu já Eu não me sou seu lembro. fã há muito tempo, A sua então Você acha que estava como diretor jurídico, agora eu fiquei na dúvida se era do Walmart ou se era de Nextel. Eu tô falando do quê? De 10, 12 anos atrás? tá. Talvez? Mais, Isso, talvez? até Não, mais. então vamos Não me pular essa pergunta parte. de data que eu sou Para com ruim isso. dessas coisas Porque também. sei o que eu fui falar de Não é ano. negócio de idade, é que eu sou ruim mesmo. Então sempre quando me perguntam, quando foi, eu tenho que olhar no meu LinkedIn para lembrar O o ano. problema não é a idade, o problema é outro. A gente separou aqui alguns blocos, Flávia, para a gente Tá. poder falar. A gente quer falar do desafio que o mercado jurídico enfrenta, que, óbvio, não é tecnológico, é de posicionamento e é de estrutura, né? Você frequenta muito de perto esses ambientes até hoje, mas o teu core hoje está muito alinhado ou focado em desenvolvimento de carreiras e, Correto. portanto, não tão corporativo, mas muito mais a liderança, o gestor jurídico em si, ou advogados ou sócios de escritórios, não sei. Em algum momento a gente vai falar um pouco também dessa atividade. Mas ao longo dessa tua trajetória como diretor jurídico, especialmente estando na condição de gestor dentro de companhias, você foi formando a sua visão sobre liderança, sobre o impacto do departamento jurídico dentro da organização, dentro da companhia. Então eu queria te ouvir, falando disso como o teu background, mas como aquilo que você consolidou para se tornar o profissional e o mentor que você se tornou hoje. Quais foram os pontos aí, os 3 ou 4 pontos chaves que você considera extremamente relevante para o gestor jurídico, que era relevante no passado, que agora, de repente, com a chegada da mudança de modelo, de inteligência artificial, de tudo que a gente está vivendo, que você percebe que está havendo uma grande mudança estrutural aí dentro desses ambientes? Eu acho, Celina, te contar uma coisa que não é novidade, acho que outros profissionais que já passaram aqui no seu podcast já falaram, mas eu gostaria de reforçar. Cada vez mais está claro para nós de que o direito por si só não é suficiente, né, para essa trajetória, né? É claro que o direito sempre vai ser algo muito relevante dentro da caixinha de ferramenta de qualquer gestor, de qualquer gestora, de escritório, de departamento jurídico, mas hoje a dinâmica do negócio Você urge. está falando de carreira jurídica dentro de empresa ou Eu tô qualquer falando, carreira eu tô no falando, direito? eu tô falando dentro desse conceito do jurídico corporativo. Então, Ok. quando eu falo dentro do jurídico sem gravata, jurídico corporativo, Celina, a gente está considerando o departamento jurídico como tomador do serviço e toda a rede de fornecedores que depende, complementa, mantém Agentes do ecossistema. do sistema corporativo. Então, eu estou tirando a advocacia individual, estou tirando criminal, pessoa física, família, todo o resto cai nesse guarda-chuva
que a gente comumente no Jurista em Gravata chama de jurídico corporativo. Antigamente, quando a gente começou essa brincadeira de dar palestra, dar aula, a gente fazia uma distinção, né, do escritório, das competências de um gestor de departamento jurídico e das competências de um gestor, de uma gestora de escritório. E como o tempo foi passando, a advocacia foi evoluindo, na minha visão hoje, praticamente não tem diferença. Então, tudo que eu estou falando hoje aqui, com essa experiência prática de gestor de departamento jurídico, eu acredito fielmente que os gestores de escritório são requeridos e necessitam ter essas mesmas competências. Então, voltando, a gente acreditar que a gente vai conseguir subir a montanha só com direito na nossa caixinha de ferramenta é um voo muito curto, né? É um voo de galinha e, obviamente, não combina com esse profissionalismo do que a gente está conversando hoje. E quais são essas outras coisas, né? Um monte de competências que a gente é muito mal treinado na faculdade. Daí esse enorme... Não é nem mal treinado, é simplesmente... É zero, né? O nosso modelo de educação jurídica ainda é muito baseado em coisas do século passado, do século retrasado, que não combina mais com as exigências de mercado. Então, fica a questão, como você, profissional, querendo subir essa montanha, tendo bons exemplos, consegue conciliar esse desenvolvimento de uma forma consistente, de uma forma planejada, de uma forma estruturada, para quando chega lá, sofrer menos do que eu sofri, por exemplo, e outros tantos aqui de pessoas da nossa geração, né? E o mercado hoje está mais sensível a isso que eu sinto, né? A gente sente departamentos jurídicos cada vez mais enxutos, né, do ponto de vista de número de pessoas e, ao mesmo tempo, olha a contradição, entre aspas, cada vez mais demandado, com temas mais novos, com outras questões de negócio. Com mais complexidade na mesa, decisória, inclusive. Né? Então, assim, existe qual é a consequência disso? Essa pressão por esse desenvolvimento de outras competências e, por tabela, uma relação ainda mais sensível e mais dependente dos prestadores de serviço. Então, eu costumo falar nas palestras, das mentorias, que ao mesmo tempo tem esse cenário complexo, mas isso para mim gera muita oportunidade, seja para quem está em departamento jurídico e para quem está prestando ou querendo prestar serviço para essa mesma área. Né? Então eu não gosto de mostrar apenas isso, mas tem muita oportunidade. E eu sempre tento jogar a luz para essa oportunidade. E a gente vai falar de tecnologia, e tecnologia para mim é sinônimo desse tipo de oportunidade quando a gente olha esse viés de produtividade, de eficiência, de competência. Então é algo que a gente pode também explorar aqui no nosso bate-papo de hoje. E você está trazendo um ponto que a gente passa por isso, né? Por cultura e modelo, e incentivos também. Mas isso é modelo. Está tudo ficando mais complexo porque as fronteiras e os limites sempre foram muito evidentes ao longo da história, digamos assim. De 20 anos para cá, eu sinto que a gente começou a questionar mais essas fronteiras e esses limites. Só que agora nós estamos sendo obrigados a romper essas barreiras. Então eu fico sempre pensando, eu falo isso dentro da empresa, eu falo isso dentro de projeto de consultoria, como a visão fica muito empacotada em regra. E daí chega um modelo como esse. A inteligência artificial, não só como ferramenta, mas como ela está obrigando a rever o modelo, está fazendo com que os executivos, os advogados, enfim, a liderança jurídica de um modo geral, esteja sofrendo e resistindo a essa ideia de, dentro desse grande tabuleiro, você tirar as barreiras desses espaços para você conseguir ter uma visão ampla, porque isso torna mais complexo e muito mais híbrido esses ambientes. Porque uma coisa vai penetrando ali na outra, incorporando a outra. Então não é financeiro puramente, isso aqui é marketing puramente, isso aqui é jurídico puramente. De longe já não é mais sobre isso. Boa. Assim como os modelos tecnológicos não são sobre isso, eu discuto muito isso lá na empresa. E eu vou trazer um exemplo aqui. Nós sempre nos posicionamos como não sendo uma empresa de software. Porque o software, ele é, do ponto de vista modular, as caixas fechadas. E você compra a caixa que lhe atende. E a gente já tinha essa visão, o meu olhar lá em 2018, 2019 já era assim, isso vai morrer porque o modelo tecnológico que está vindo e a nova
onda que vai se formar, que será um tsunami, e esse tsunami está chegando agora, que se chama inteligência artificial generativa e agêntica ainda, né? É esse olhar de pegar todos esses limites, tirar, vai misturar tudo dentro desse balaio, e você vai ter que ter a competência, e daí entra você, sua expertise e do modelo de negócios que vocês desenvolvem, de formar nós profissionais e líderes com uma visão capaz de, em meio a essa suposta e aparente bagunça, porque não somos treinados, acaba sendo aparentemente uma bagunça, mas não acho que seja isso. É só a necessidade de desenvolver a nossa capacidade, a nossa habilidade, a nossa competência de lidar com um escopo muito interdisciplinar. Diria muito mais do que interdisciplinar, porque isso já é há 20 anos, como eu disse, 10 anos. Mas é um escopo absolutamente híbrido de matérias, de temas, de frequências e de frameworks e de coisas que nunca fizeram parte da nossa vida. Isso é muito complexo para nós, imagino para você que está na condição de mentor e de mentorar um profissional sem ter vivido isso, porque você também está vivendo isso pela primeira vez. Todos nós estamos. Todos nós. Isso é novo para todo mundo. Então, assim, a gente está nesse momento de transformação, todo mundo sabe disso, não é nenhuma novidade. E eu adorei a sua ideia de remover as barreiras. E quando você estava falando, Celina, eu lembrei olha o nome, né? Departamento jurídico. A palavra departamento já está departamentalizando, né? Está pondo nas caixinhas. Está bem delimitado o que me pertence e fora o que não me pertence. Então, assim, essa mudança e essa extração de fronteiras deixa a coisa mais complexa, deixa ela mais difícil, mas, na minha opinião, deixa a coisa mais divertida e gera muita oportunidade. Não estou falando que é fácil. Sim. Não estou falando que é fácil, ninguém está falando que é fácil. É difícil. Né? É difícil para mim, é difícil para você, é difícil para quem está nos escutando. Mas a gente tem esse olhar de oportunidade. O que eu posso maximizar a minha carreira a partir desse momento complexo, confuso de transformação? Eu acho que é uma baita oportunidade de, ao invés de a gente subir a nossa escadinha da carreira, pegar um elevador com essa oportunidade. Só que para que isso acontecer, né, a gente tem várias etapas a serem vencidas. O elevador vai te levar mais rápido, mas ele também, se não tiver uma estrutura mínima ali subsidiando isso, eu estou filosofando aqui, talvez você me corrija. Eu acho que você desce muito mais rápido também, na mesma velocidade que você sobe. Verdade. E daí, como é que é isso? Assim? Como é que é teu olhar para isso? Acho que passa por autoconhecimento. Né? Tudo que a gente está conversando, eu acho que tem um pano de fundo de autoconhecimento, a gente acredita e vivencia isso. Aquela boa e velha dica, faça terapia, né? Faça terapia. Faça terapia, faça coach, faça mentoria. São todas excelentes ferramentas de autoconhecimento. E a gente acredita, nossa crença é que não existe desenvolvimento sem autoconhecimento. Vou repetir, não existe desenvolvimento sem autoconhecimento. Então, conhecer a si próprio, conhecer o ambiente, conhecer as pessoas e saber navegar nisso, né? Então, você falou, sem as barreiras, vou falar um nome não técnico, né? A gente precisa desse jogo de cintura, né? Para sobreviver, para se destacar, para crescer, para subir de elevador. A Mira diria que seria o borogodó. Pronto, é isso. A Mira chamaria de borogodó. Mas traduzindo isso... A Mira Chamas é a vice-presidente do Jurídico Sem Gravata, apenas para contextualizar aqui. A Mira fala isso e ela é um excelente exemplo, né, de comunicação, de gestão de prioridade, de gestão de crise, de gestão de fornecedores, de gestão do tempo, de gestão da energia, de gestão de relacionamento, de gestão de vida. Gente, de vida. Perfeito. Olha que complexo essa brincadeira, mas ao mesmo tempo quanta oportunidade de novo isso pode gerar. Então, quando a gente olha sempre fala da tecnologia, eu acho que a tecnologia seria uma ótima oportunidade para que essas outras competências possam aflorar de uma maneira mais forte, com mais protagonismo, para quem se preparou e se prepara para isso. Porque o que a gente sente que as pessoas que estão mais sofrendo com isso são aquelas que estão apenas reagindo, né? Que é sempre mais complexo, e que não se estruturaram ou não se estruturam hoje para esse desenvolvimento contínuo, de forma estruturada, de forma programada, de forma assistida, se for o caso. Né? Eu aprendi muito na prática.
E eu fico pensando, como seria a minha vida? Muito melhor, eu poderia ter crescido profissionalmente muito maior se eu tivesse, à época, 10, 20 anos atrás, esse nível de informação, fóruns como o Legal Ops com Celina, os cursos que a gente fez, acesso à mentoria jurídica especializada. Olha quantas ferramentas legais hoje a gente tem acesso e que há 10 anos a gente não tinha. Sim. Então, quanto você, gestor ou gestora que está nos escutando hoje, realmente está investindo seu tempo, sua energia nesse desenvolvimento. E não é fácil, porque a gente vive As ali na agendas atropelam. porradoria, as agendas atropelam, é uma pressão do urgente sobre o importante, mas, de novo, que a gente fala muito na mentoria, quem vai cuidar da sua carreira? Né? Escolhas. Não Aí vai você tem que, se você não se isso. escolhe, é como a É pauta isso. liderança, que é muito presente. O pessoal fala, liderança, mas nem todos querem ser líder. Eu falei, mas não é nada sobre isso. Porque é sobre ser líder de si. E daí, isso deveria ser uma preocupação existencial. Exato. Ninguém está falando de liderar times em ambiente corporativo. É primeiro liderar a si mesmo. E talvez nem ter pretensão de liderar terceiros, mas liderando a si mesmo, desenvolver as competências necessárias para lidar com esse tabuleiro híbrido sem fronteiras que a gente está enfrentando e que vai enfrentar ainda em escala maior, né? Não, e eu acho que, assim, a gente talvez no passado, eu tinha até isso nas minhas apresentações, tinha um slide da Mulher Maravilha, né? E até era uma brincadeira lá, era um slide famoso das minhas apresentações. E hoje eu removi esse slide. Mantive alguns conceitos, né? E era... Por que esse slide da Mulher Maravilha? Porque a mulher, primeiro que a advocacia corporativa rapidamente está se tornando uma profissão predominante feminina. Em escritório de Curioso advocacia, isso, né? nem tanto. Em empresa, assim, mas disparado, né? Se a gente olhar dados de mercado fornecidos pela análise, há muito tempo o número de mulheres já superou o de homens em departamento jurídico e mais recentemente, 2 anos para cá, o número de mulheres em cargos de liderança também tem ultrapassado o dos homens. Então a gente mantém essa tendência, lembrando que tem muito mais mulheres na faculdade de Direito do que homens hoje, a tendência ao longo do tempo é que tem exponencializar ainda mais essa dominância essa feminina. Então era Mulher Maravilha. Então era mulher, ponto. E por que era Mulher Maravilha naquele meu conceito, talvez ultrapassado, Celina? É que tinha tantas outras demandas e a gente tinha que cobrar o escanteio, cabecear na área, ser bombeiro, ser psicólogo, ser advogada, ser um monte de coisa. Sim. E aí, agora com esse olhar da quase mentoria... que um contexto real da vida da mulher. Exato. E assim, é verdade, de mas tudo. assim, essa ideia da Mulher Maravilha, de perfeita, de estar pronta, e pode ser, troca a Mulher Maravilha pelo Super-Homem, vale a mesma coisa. Sim. Essa ideia de que a gente querer ser a Mulher Maravilha ou o Super-Homem, que eu usava nas minhas apresentações, hoje no meu olhar de mentor, ela é ultrapassada, ela é injusta com a gente mesmo, e ela é irreal. É porque ela coloca um peso sobre e coloca uma expectativa sobre uma realidade que é quase que possível, intangível. Exato. Ela pode ser por períodos, mas aí a gente cria uma ilusão de que isso tem que ser contínuo. E a vida é impossível de se atingir esse objetivo. E qual que é o contraponto a isso? Eu acho que a gente está no momento de oportunizar isso, Celina. É colocar o lado humano na mesa. Colocar o lado humano na mesa. E para colocar o lado humano da mesa, precisa de muita coragem, precisa de muita maturidade, precisa de muito autoconhecimento. Mas eu acredito, num ambiente cada vez mais tecnológico, as pessoas que conseguirem, de uma forma inteligente, colocar o lado humano na mesa, vão se diferenciar positivamente. Aliás, eu até diria que é quase que 2 lados da mesma moeda. Porque um sem o outro não tem como... Eles precisam coexistir, pensando numa pauta realmente relevante e estratégica. Exato. Por isso que esse fórum é legal. Porque uma visão rasa, que obviamente não é a nossa, pode talvez interpretar de uma maneira muito errada, de uma coisa exclui a outra. Né? Então, mais tecnologia, mais automatização, menos pessoas. É o contrário.
em relação às competências, não ao número de pessoas. O número de pessoas é um dado do mercado, tá Sim. cada vez a gente com mais responsabilidade. Mas eu acho que essa habilidade de colocar o lado humano na mesa, equilibrar com as outras competências a nossa caixinha, forma um conjunto muito poderoso. Uhum. Sempre formou, mas hoje, especialmente na nossa área jurídica, com essa avalanche de tecnologias, tudo de um lado positivo, mais oportunidade, mais players nesse mercado, né, numa visão do gestor, da gestora, seja de escritório, seja de departamento jurídico, esse lado humano está mais valorizado. Então, de novo, quanto a gente está dedicando do nosso tempo e da energia para desenvolver esse tipo de competência, né? Então, esse é um dos focos muito legais que a gente tem desenvolvido na mentoria. Perfeito, perfeito. A gente compartilha muito dessa sua visão também. Eu sei. A gente até tem investido e focado muito na consolidação do nosso pilar, que diria educacional, porque é para formar as pessoas para essa visão necessária, para que possam enfrentar todo esse trânsito. A mesma brincadeira que a gente faz sobre o Faça Terapia é: altas lideranças jurídicas precisam desenvolver os seus times internos para lidar com esse cenário. Porque não adianta cobrar a respeito de pautas e agendas que você também não forma, porque sabemos que o mercado não formou. Faculdade de Direito, quando forma bem, forma bons advogados. Ponto. Está longe de formar bons líderes, ou Longe, bons gestores, ou longe. bons empresários, então esquece, porque nem as faculdades de administração nunca formaram E bons nem, e nem empresários. bons comunicadores, né? Também não. Tem uma crença errada no jurídico, ou de algumas pessoas sobre o advogado, que o advogado é um bom comunicador. Assim, eu critico demais essa visão, Exato, porque as pessoas confundem comunicação com oratória. A exato. oratória é uma parcela da comunicação Faz que parte, alguns ok. advogados, não a maioria, Exato. são muito bons. Então, quando a gente vê lá sustentação oral, tribunal do júri, fala, poxa, aquela advogada fala muito bem. Mas comunicação é muito mais do que isso. Claro. Muito mais do que isso. Né? E Porque você tem muito a ver com emoções, com soft skills, com habilidades necessárias para um desenvolvimento pleno de carreira que transcende outros tem a ver com aspectos. saber ouvir. Escutativa, Onde a gente muita aprende coisa. na faculdade, né? Devia ter uma aula assim, né? De saber ouvir. E a outra é reaprender a aprender. Essas duas matérias que eu quero emplacar lá no Ministério da Educação, você pode me ajudar com isso lá. Mas a Você já faculdade de faz. Direito, onde eu estou professor da graduação, é exatamente Olha que essas legal. é isso que eu enfrento. É isso. E não é só sobre soft skill, apesar desse ser o nome da disciplina. A gente fala sobre fluxo de habilidades, né? Que é uma teoria de Ambicraft trazida lá no evento de inovação do Texas do ano passado, que é como essa coisa que a gente falou aqui de tirar as fronteiras. Lindo. É reaprender o tempo todo e tem que estar isso. aberto para isso. E daí você tem que ter o quê? Curaça emocional. Porque ninguém é ensinado a desenvolver essa habilidade, né? Ninguém. Você fala, nossa, atingi o que eu queria, agora me deixa em paz. Não, lindo, acabou essa história. Quando a gente, Pode se preparar que amanhã tem outro desafio na mesa. quando Semana a gente que vem tem volta outro. do slide do Super-Homem ou da Mulher Maravilha, né? Você está me fazendo pensar. Uhum. O Homem Maravilha... O Homem Maravilha não. O Mulher Maravilha e o Mulher- Super-Homem são atividades solitárias. Ou seja, só mostra como o meu slide está errado. Uhum. Antigo, por isso que eu parei de usar. Uhum. Né? Não tem nada a ver com time, né? E outra, a gente acreditar que a um gente vai fazer só tudo é capaz, sozinho, não né? é. É um pensamento Exato. do Super-Homem. Não se sustenta, né? Uhum. Então, pensa o seguinte, cada vez menos pessoas, a dependência entre essas pessoas aumenta muito mais. Sim. Concorda? Sim. E a sua dependência como gestor jurídico depende muito mais do seu escritório de advocacia, da sua consultoria, né? Então, como a gente está cuidando dessa relação, Uhum. né? E como a gente Como a está gente está cuidando dessa formando... correlação é um ponto muito relevante. Muito. Porque sempre foram estruturas dentro dos mundos com limites claros, uma estrutura aqui, outra aqui, uma comunicação truncada sobre expectativas desalinhadas e um grande gap no fornecimento, na entrega, que tem a ver com o ponto 2 aqui, pensando nesse Total, mundo já B2B vamos entre pra aí. escritórios e departamentos jurídicos, né? Sempre esse grande gap. Quando você amplia a visão, você descobre que não tem só esses dois, também tem a Legal Tech, também tem o consultor, tem o mentor, Tem a Big Four. tem a Big Four, tá todo mundo dentro desse ecossistema aqui, todos importantes iguais.
A gente tem que assumir isso. É isso. Quando eu falo a gente, especialmente aqueles que acham que estão numa condição de maior predominância em relação aos demais. Porque esse jogo está virando e essas predominâncias estão se alternando e vão se alternar ainda mais drasticamente. Eu gosto desse conceito de intradependência. Intradependência. Né? Então, assim, não conheço um departamento jurídico de sucesso que não tenha uma relação alinhada, cuidada, renovada, incentivada com seus prestadores de serviço. Uhum. E também não conheço escritório de advocacia que De cresce de sucesso, maneira sustentável bacana. ao longo do tempo, com uma equipe motivada, que não tenham clientes que desenvolvam esse tipo de relação, né? De confiança, né? Tem muita coisa, mas tem algumas coisas ali que são fundamentais Sim. nessa relação. E eu gosto do tema dos incentivos, porque muitas vezes, ao longo, inclusive, da minha vida, a gente analisava, né, eu analisava a época de gestor e analiso hoje o que eu vivi. Quando a gente pensa em incentivos, nem sempre, Celina, esses incentivos, departamento jurídico e prestador de serviço, eram incentivos alinhados, muitas vezes eles eram contraditórios. Então, assim, o exemplo mais simplório, né, gestão de contencioso. Então, o gestor jurídico, ele é remunerado quanto menos processo a empresa tem. O advogado é remunerado quanto mais processos. Sim, tem um Falei conflito. desse exemplo numa gravação que fizemos recente com outro diretor e a gente jurídico. Não combinou, né? A gente não combinou. De que o modelo, ele é viciado na própria essência. Na essência, então... Sempre foi. Então, precisamos reduzir o número do contencioso. Mas no final do dia, do mês, do ano, você vai olhar, você estava remunerando por pastas, por carteiras. Ora, meu Deus, mas não é possível. É como o princípio errado. constitucional de você não ser obrigado a... Como é que funciona lá o princípio constitucional criminal, maior de todos? Ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Mas se eu faturo em cima dessa tese, é claro que eu preciso faturar e quero faturar e quero crescer. Se o incentivo não é alinhado, você pode ter a melhor boa vontade do mundo, Celina. Não funciona. Né? E aquela expressão em inglês, né? O incentive drives your behavior. Ou seja, o seu comportamento é determinado pelo alinhamento dos seus incentivos. Então, revisão de modelo de contratação. De remuneração. De promoção. Dentro de escritórios, o sistema de remuneração de sócios. Exato. E tudo isso, né? Exato. Então, assim, eu como mentor, atendo muito sócio e sócia de escritório, e a gente vê uma realidade ainda muito conflituosa nesse aspecto. Eu estou descobrindo outras bolhas, né? Estou me permitindo, graças a essa minha atividade, sair da nossa bolinha aqui de São Paulo e entender outras realidades do Brasil, primeiro percebendo como a gente tem muita riqueza, fora inclusive do nosso eixo São Paulo, e como tem desafios e oportunidades legais. Então, escritórios enormes de 1.000 pessoas no Centro-Oeste que eu nem sequer imaginava, nunca ouvi falar, e a gente tem tido a oportunidade de conhecer. Incríveis por aí. Incríveis. Eu faço isso há 25 anos, viajo esse país, frequentando esses ambientes. E tem lugares, eu também, às vezes, hoje não mais, mas, sei lá, ia para Mato Grosso do Sul, Centro-Oeste, tantos estados que eu visitei já, que você fala, olha o tamanho da estrutura, olha o tamanho do valor e de conhecimento que esse escritório tem nessa Eu odeio generalizar, então a gente tem excelentes exemplos, né? Mas eu vejo que nos departamentos jurídicos, Celina, a gente tem a oportunidade de ser mais influenciado por pessoas com outras formações que faz parte do quadro corporativo, né? Então você tem engenheiro, economista, administrador, marketing, psicólogo. Querendo ou não, você está ali. Você está ali, dentro de um contexto né, que vai te... absorvendo essas diferentes formações, e é um ponto importante sobre diversidade. Nos escritórios que 99,97% é advogado, eu acho que em geral, né, os escritórios ainda estão numa etapa de maturidade anterior a isso. Estão sentindo a necessidade de se atualizar, estão sentindo essa dor e estão sentindo... Estão sentindo a dor porque também estão sofrendo uma pressão imensa, mas não estão sabendo como tangibilizar esse processo e fazer essa transição. Tem muito escritório atento a isso. Tem muito muito escritório também com esse olhar que é uma oportunidade. Então, assim, mudou o jogo. Não consigo mais cobrar por pasta. Né, voltando àquele meu exemplo do modelo, né?
poxa, mas se questionando como fazer isso. E aí, por exemplo, entra uma baita oportunidade do uso de tecnologia, de outras formas de remuneração, coisas que a gente discute muito aqui também no podcast e também, obviamente, lá no Jurídico Sem Gravata. Você tem visto, com tudo, quer dizer, é difícil falar, tem visto até aqui, né? Porque o que vai ser daqui para frente, acho que é isso, é nesse ponto que eu quero elaborar com você aqui. Há uma grande. A gente falava de uma tendência de terceirizar e do jurídico ser exclusivamente estratégico, o departamento, e todas as operações e as necessidades do dia a dia da companhia serem providas por prestadores de serviços, por escritório de advocacia. Eu, ao longo de 25 anos, vi esses movimentos algumas vezes irem e virem. E nunca acreditei que existe a melhor receita de bolo para uma determinada empresa. Eu acho que depende da cultura da empresa, da cultura e da visão do líder do jurídico, porque é ele que tem que tomar essa decisão. E essa decisão ele vai tomar a partir, inclusive, das características e das qualidades dele como gestor, né? Qual a minha capacidade de fazer microgestão ou não, se eu tenho interesse nisso ou não. Tem muita coisa envolvida aí. Os que sabem, né? Volta no autoconhecimento. Né? Exato, para aqueles que sabem, exato, que investem nas suas, no desenvolvimento das suas próprias habilidades, investigam a si mesmo para serem líderes de si, porque ninguém é líder de ninguém antes de liderar a si mesmo, e para criar com propósito e com clareza uma jornada que faça sentido para mim e para a companhia na qual eu estou alocado neste momento, né? Mas entre esses trânsitos e diversos momentos que eu vi de jurídicos que a tendência daqui nos próximos 5 anos são os jurídicos voltando. Agora a gente passa de novo por isso e passa muito por essa tese de os departamentos jurídicos serem potencialmente os maiores e grandes concorrentes dos próprios escritórios de advocacia. Não porque eles, inclusive, eu ouvi esse conceito até muitos anos atrás do nosso amigo Ricardo Freitas, né? E, sei lá, acho que faz uns 8, 10 anos que ele falou para mim, a gente vai ver um movimento onde, eu tenho visto um movimento onde o departamento jurídico está concorrendo comigo que sou o escritório, e o cara está montando um grande escritório dentro do próprio departamento. Dentro desse movimento, desse stick-puxa, digamos, né, desse vai e vem aí, dessa malha de contratar, não, isso eu não contrato mais, agora eu internalizo. Mas agora o que a gente vê é diferente. Diferente. É outra coisa. É diferente. Porque você não está só trazendo uma tecnologia e dizendo eu vou parar de te contratar e vou executar aqui dentro. Não. Porque o que está chegando, na nossa visão, é muito além de uma ferramenta tecnológica e algo que transforma o próprio modelo. O modelo como ele sempre foi estabelecido, do serviço jurídico produzido para dentro da corporação, mas mais do que isso, pela retirada desses limites, dessas estruturas que a gente falou lá no começo da conversa. Onde o diretor jurídico ele deixa de ser cada vez mais diretor jurídico para se tornar, de verdade, um líder estratégico e executivo do negócio. Assim, eu não sei se eu concordo com essa frase que é um concorrente do escritório, tá? O que eu acho que, até pegando carona no Fernando Xavier, né, que conversou com você aqui também, ele fala uma coisa interessante, de cair uma barreira da assimetria da informação. Né? Então, antes tinha uma dependência maior do conhecimento técnico do escritório. Eu acho que isso talvez esteja mudando, entre outras coisas, com o advento da inteligência artificial. Do conhecimento técnico altamente especializado que regra a companhia. O que eu sinto hoje, e é um dado de mercado, pensando, sei lá, hoje, mas olhando para trás um pouquinho, que é aquele modelo binário, Celina. Qual que é o modelo tradicional binário? Uma atividade jurídica ou era feita pelo departamento jurídico ou era terceirizada pelo escritório. Esse modelo está ultrapassado. Perfeito. Então, hoje a gente tem a entrada de outros players, né, como as empresas de tecnologia, como as Big Fours. Eu sou um exemplo, né, eu fui sócio de uma Big Four, vendendo serviço de gestão, de tecnologia, de produtividade para departamentos jurídicos. Na época que eu era diretor jurídico, eu nem sabia não sabia se tinha esse acesso a isso, provavelmente não, né? Da forma que é hoje, não, e muito menos da tecnologia. Então esse modelo binário está quebrado, né? Ele está sendo reformulado. E aí conecta com o que você falou de tirar essas barreiras. Então a gente tem mais opções, né? Internalizar continua sendo uma opção, mas o que internalizar, o que terceirizar, para quem terceirizar, como terceirizar, com que contrato, com qual frequência, com qual recorrência.
a coisa ficou mais complexa. Né? Perfeito. Então, essa gestão financeira, gestão de prioridade, novos temas, né? Novos dinheiros para a empresa, né? Que talvez a gente lá dentro não consiga ver, mas alguém antenado no mercado, com outros caminhos, possa servir como oportunidade para nós. Hoje, teoricamente, está mais acessível. Como gerenciar isso, a gente ainda está aprendendo. Sim. Mas, de novo, o momento de transformação é legal, né? Porque gera oportunidade. Você é otimista, né? Em relação a Muito, isso. Eu vejo né? isso. Eu não tô falando, quando eu falo que é legal, que eu falo de oportunidade, não tô falando que é fácil. Sim, sim. E não é para qualquer um, Uhum. né? É para pessoas que têm essa visão mais apurada, mas eu acho que o momento está clamando por isso. Quando a gente falava, quando a gente fundou o Júris Sem Gravata há 10 anos, Celina, a gente dizia nas palestras, nas aulas, nas reuniões, que o advogado ou advogada que tirar a gravata mental vai se destacar. Né? Então, assim, use isso para você crescer na carreira. E eu estou falando para uma advogada 100% sem gravata, que é você. Uhum. A gente percebeu que esse discurso também está desatualizado. Muito. Porque hoje o que a gente fala é quem não tirar a gravata mental vai morrer. Uhum. Né? E a gravata mental que a gente combate tanto é essa aversão a risco, distanciamento da tecnologia, pouco desenvolvimento em comunicação, juridiquês, formalismo excessivo, que obviamente eu e você e todos os nossos ouvintes aqui sabem que não tem mais espaço no mundo do jurídico corporativo. Mas por incrível que pareça, Celina, Aí existe, né? ainda existe. Quando eu falo existe, não estou falando no interior ali, Não, assim, não, essas é meu mundo também. avenidas Você sabe que a com gente nome bonito, empresas, escritórios com nome bonitinho na porta, você entra lá dentro, tira um pouco ali aquela espuma, aquela fumaça, tem um monte de advogada e um monte de tem uma advogado teia de ainda com aranha dentro daquela gravata, gaveta que com ninguém quer gravata abrir. mental. Aliás, todo mundo fala assim, não, deixa essa gaveta por último. Eu falo, Pois tá, é. já... Mas de novo, assim, pensando sobre desenvolvimento de negócio, desenvolvimento de carreira, não cabe, né? Então, o Júris Sem Gravata avançou muito ao longo desses 10 anos, lançamos até um livro para comemorar isso, tivemos o privilégio de contar com você lá no lançamento, mas ainda tem um trabalho importante para ser feito e oportunidades como o seu podcast para a gente reforçar esse ponto. Não só com palavras, né, mas com ações, com exemplos práticos. Então, E do é muito jurídico nessa sem linha. gravata, transcender o olhar exclusivamente para o executivo jurídico de empresa. Porque, assim, você fez um paralelo que eu também acredito muito, fortemente nisso. Está cada vez mais próximo o nível de realidade, de necessidade também dos sócios de escritório de advocacia Total. de fazer esse movimento. Porque Total. senão ele vai continuar não atendendo às expectativas dos seus próprios É uma clientes. questão de sobrevivência para ele e para ela. Não tem como, sabe? Então, o desengravatar pode ser que seja dentro de contextos e caminhos guardadas as proporções ou guardadas as características de cada uma das funções, porque ser dono de um escritório é diferente de estar executivo numa companhia, mas o fato é que nós temos que nos posicionar com clareza, com integridade, alinhamento Boa. entre o que se pensa, o que se faz e o que se fala, menos complexidade, né? Sermos mais assertivos e olhando para o sucesso e do nosso cliente. Como é que é a jornada do nosso cliente consumindo o nosso serviço, no relacionamento conosco? Conversa de gente grande. Então não dá para continuar naquela ideia do dono do escritório, Exato. engravatado com a abotoadura. E nada contra, não é a gravata no sentido É literal. gravata mental. É a gravata mental que a gente fala, né? Assim, o Júris Sem Gravata também rompeu isso, porque a gente nasceu de um grupo de gestores jurídicos, né? E hoje a gente ampliou justamente nesse conceito da advocacia corporativa para profissionais de escritório, para profissionais de consultorias, justamente nessa linha de interdependência, nessa linha de mudança de carreira, né? Muitos dos fundadores do Júris Sem Gravata hoje não estão mais em departamento jurídico. Eu sou um exemplo, Você tá... na mentoria, tem outros profissionais que migraram para escritório de advocacia, eventualmente podem voltar ou querer voltar de uma maneira ou de outra como consultores, enfim. Então, assim, tem essa dança de cadeiras, né? E é uma beleza que eu acho da nossa profissão, né, Celina? A gente consegue atuar em vários papéis,
né? Sim, Com competências cada vez mais amplas, mas tem muita oportunidade por aí, né? Então acho sim. legal. E a gente também trabalha muito, você falou, né? Estar como gestor jurídico, estar como gestora jurídica. E depois, Uhum, né? Qual que é o seu plano B? Qual uhum. que é o seu plano C se essa empresa não mais estiver lá ou querer um outro profissional? O que que você vai fazer? Então, isso é outra coisa que talvez eu sinto que a gente ainda se preocupa pouco e Uhum. faz menos ainda. Então também a mentoria ajuda muito nesse contexto, né, de a gente não ter um olhar de emprego, né, como o Fábio Salomon fala, recolocação é mudança de CEP. Mentoria é um olhar não sobre emprego, é um olhar sobre carreira, Perfeito. né? Vamos olhar sobre a nossa carreira, não sobre o emprego ou sobre o CEP da vez, né? Você sabe que aí eu vou ter que fazer uma contribuição, se você me permite, que é esse olhar sobre carreira, no sentido de que eu nunca me encaixei em nenhuma dessas caixas tradicionais de carreira jurídica, né? E naturalmente, há 15, 20 anos atrás, empreendedor ou qualquer outra atividade que não fosse do mundo executivo dentro de uma empresa, de um escritório, possivelmente era alguém fracassado que deu errado e que teve que seguir um outro plano, o plano C. E eu sempre achei isso uma maluquice do mercado. O mercado nunca viu isso como uma autonomia da vontade, né? Como você se Agora, sentia? agora é nobre, né? Agora é bonito, como aquela história de assim ser CEO. Eu falo grande coisa. Dane-se o nome que tá lá na plaquinha no crachá, porque empreender, que é algo maior ainda do que isso, porque ser CEO de grandes companhias é uma coisa. Claro, Ser CEO daquilo que você empreende é outro mundo, né? Então você vai do operacional para o estratégico 24 horas por dia, e muitas vezes no mesmo dia. sem dúvida. E isso envolve o quê? Habilidade, flexibilidade de skills ali constantes. E ninguém desenvolve esse tipo de habilidade. Então, eu quero grandes profissionais com esse tipo de skill desenvolvida. Esquece, historicamente nunca existiu, especialmente no segmento jurídico, que a mentalidade do cara é: eu vou ser um grande advogado desses grandes 5, 6 grandes escritórios de São Paulo. Estou falando de São Paulo porque minhas unidades de negócio sempre foram aqui. Ou ele queria prestar concurso público para juiz ou para promotor. E, eventualmente, alguém queria ser delegado. Tirando isso, ninguém consegue expandir e dizer: pera um pouco, tem carreira jurídica para além do horizonte, tem muita carreira jurídica. Porque eu nunca me senti menos Que bom. profissional do direito, porque eu uso tanto o meu conhecimento jurídico e amo o meu conhecimento jurídico para fins de criar soluções para esse mercado, que eu nunca me distanciei daquilo que é o propósito, É. que é o direito, a justiça e tal. Mas imagine quantas pessoas diferentes de você, Celina, que não tiveram essa sua resiliência, né? Uhum. Que desistiram de empreender nesse modelo ao longo do caminho, porque historicamente era uma caixinha ali com mais dificuldade de se encaixar. Eu nem pensava muitas vezes, porque o mercado nunca incentivou essa E faltava iniciativa. informação, faltavam bons exemplos. Ficou moda depois que as legal techs surgiram, mas eu fazia isso há 20 anos antes das Exato. legal techs e da Associação Brasileira de Legal Techs surgir, que é quando isso virou moda. Então era muito assim, você contava a dedos, né, negócios desenvolvidos sobre esse fim. E eu acho que tem uma grande oportunidade, inclusive para vocês, mentores, aí nesse aspecto, para muitos executivos, para muitos profissionais do segmento jurídico. Eu vejo muitos quase que se libertando, assim. Não sei se você vê isso. Às vezes eu vejo um movimento de trânsito que eu vou conversar assim no bastidor, e eu vejo aquele advogado, aquele executivo jurídico, tipo, relaxando. É sobre tirar a gravata física, é sobre tirar a gravata mental, e é mais do que isso, é sobre falar: agora eu posso trabalhar onde eu quiser, porque tem liberdade e tem espaço para Talvez tirando desenvolver aquela carreira. armadura do Armadura, é. super-homem, da Mulher Maravilha, né, que a gente coloca. Às vezes o mercado nos coloca, mas assim, quanto a gente não contribui para isso, né? Então também esse lado de uma autorresponsabilidade é algo que a gente trata demais na Na mentoria, mentoria. né? Assim, ninguém está falando que a vida é fácil, mas o quanto o nosso comportamento às vezes acaba agravando uma situação que no final do dia acaba nos agredindo, Uhum, né? Então, a gente é parte do problema e é parte da solução também. uhum. Então é um outro olhar diferente, né? Que talvez a gente esteja menos acostumado a falar e a ouvir também. E eu acho que esse momento, né? E assim, uma das coisas positivas da tragédia que foi a pandemia, né? Eu sinto isso. As pessoas começaram a ter esse olhar
mais apurado, mais aprofundado sobre questões de saúde mental, de autorresponsabilidade, de satisfação profissional. E isso pode Você causar tem visto desconforto. isso? Muito. As pessoas estão num olhar mais Eu acho apurado que por estão, isso? eu acho. No amor ou na dor? Boa, isso que eu ia falar. Ou pelo amor ou pela dor. A enorme maioria é pela dor, mas que seja pela dor, Não, né? sim. E antes tarde do que mais tarde, Uhum. né? Então, assim, talvez quem está nos escutando fala, poxa, eu não fiz nada disso até agora, então eu vou morrer por aqui. Não. Claro. Antes tarde do que mais tarde, nunca é tarde, né? E a gente costuma falar, e eu aprendi isso muito ao longo da vida, que essas experiências, a vida não tem sinal de menos. Quando você tem um empreendedorismo que não deu muito certo, muita coisa você está aprendendo e está te deixando mais forte para a próxima. Então é esse certeza. conceito. Com Mas eu certeza. sinto sim, Serena, eu sinto as pessoas mais Abertas, preocupadas, mais disponíveis. abertas e muitas delas mais ativas. Ou É. seja, transformando preocupação, transformando pensamento em ação. Hum. Porque fica só na cabeça, Uhum. né, é fonte de ansiedade. Sim. E quem está te falando é uma pessoa com histórico de ansiedade, né? Uhum. Então, falo alto para eu escutar também, mas à medida que a gente consegue, com ou sem ajuda profissional, de um mentor experiente, transformar pensamento em ação, por mais que a montanha que você quer subir ainda está longe, passo a passo, já te move para frente, alivia a sua ansiedade, te reenergiza para o próximo passo. Né? Perfeito. Então, não tem fórmula mágica, não tem 6 passos para você ser rica, milionária e feliz pro resto da vida. Não tem nada Leia disso. esse livro, vá por esse É caminho uma construção. e faça né? esse bolo, Mas esquece. para você cumprir essa jornada, tem que se permitir, tem que experimentar, tem que estar preparada para acertar, para errar. E olha que legal, meu, né? Que legal esse processo. Né? A gente Estamos cresce, vivos para quê, né? e a Não é gente só para conhece isso tanta gente mesmo? legal nesse caminho, aprende demais nesse processo, ensina muitas coisas. Então, como você percebeu, estou Desenvolve me muitas divertindo pra habilidades. caramba nessa nova função. Desenvolve muitas habilidades. É Isso é isso. muito bom. Desconstrói muito de si mesmo também. Muito. Isso é muito bacana. Processo da maturidade que faz parte da jornada, É isso. mas que quanto antes iniciada, melhor para si. É sobre isso. Assim, vamos usar as coisas boas, as informações, os cursos, os podcasts. Hoje tá menos complexo do Sim. que na nossa época, né? Sim. Então, Tá democratizado, se a né, gente já acesso. parte de uma base melhor, pensa quão alto a gente pode chegar. Maravilhoso. Tinha um terceiro bloco aqui, mas acho que a gente aprofundou tão Cumpriu bem todos. que a gente acabou cumprindo muito bem. É um perigo conversar com você, porque Que a gente vai falando e Então, eu olhei vai. agora ali pro relógio e falei, poxa, nosso tempo tá praticamente esgotado. Mas eu tô muito satisfeita. Acho que a gente atingiu todos os tópicos, mas eu ficaria aqui mais 1 hora, com Eu sei, eu certeza. também. É. Eu tinha deixado para uma etapa final para falarmos da mentoria. Você acabou falando um pouco aqui agora dela. Até para deixar muito claro, não é um foco de mentoria dedicado a uma determinada carreira ou a um determinado nível de carreira. Não. Não. Sabe qual a Isso é uma beleza coisa. da mentoria, Celina? É diferente de ambientes coletivos que eu e você também adoramos, né? Palestra, treinamento, workshop. A mentoria ela é 100% individual. E por ela ser 100% individual, dentro da metodologia que a gente construiu, ela é 100% customizável de acordo com o momento, com a aspiração, com o projeto, com o sonho, com a dor de barriga do profissional sendo mentorado. Né? Então, quando a gente traz essa flexibilidade, traz ferramenta, traz esse olhar especializado, individual, olha o poder desse negócio. Né? Então a gente brinca que a mentoria é uma trilha, não um trilho. O trilho é o trem no trilho que não tem para onde escapar. Mentoria a gente tem os guarda-reios aqui e nesse caminho muitas possibilidades tem de muita caminhos. coisa legal. Né? Tem metodologia, então a gente fala, mentoria não é bate-papo, mentoria é trabalho. Né? Mas, e não é terapia, e não é coach. Não é. É São outro coisas método, diferentes. outro olhar. Isso é importante dizer para quem nos escuta, porque muita gente não tem noção dessa diferença. E acaba confundindo, e né? Confunde, essas ferramentas. exato, né? Exato. E essa flexibilidade e essa capacidade de customizar, né, gera um ambiente protegido, gera um ambiente
com muito espaço. Eu tive mentores a vida inteira, Eu Flávio. também. Bebi Desde os meus muito 20 dessa anos de fonte. idade, assim, acho. Privilégio, né? Privilégio. E assim, não só mentores profissionais, porque em determinados momentos da minha vida eu precisava de um mentor. Ele era um mentor profissional, mas eu digo assim, é aquela pessoa, aquele profissional que me inspirava e eu Exato. colava nele, né? Especialmente quando eu falo no mundo dos negócios, empreendedores, nada a ver com o mundo jurídico, mas eram as fontes que eu precisava beber para entender minimamente de negócios, para além das tradições do mundo jurídico, mas também não podia sair totalmente desse mundo que é o meu ICP, que é o mundo onde eu faço negócios. E eu falo eu falo isso para os meus alunos de graduação. Ranqueia os 10 nomes mais importantes daquilo que é para você a área que você pretende ser o the best daqui 10, 15 anos. Pode ser que mude, pode ser que daqui 5 anos, não importa. Você vai ranquear esses 15 nomes e vai seguir todos esses caras, vai consumir os conteúdos deles, vai ver onde eles estão, onde eles frequentam. É isso. Não tá muito mais fácil fazer isso hoje? Exato. Tá todo mundo E em daí rede eles falam, social, nossa, em tudo quanto é professor, eu falo, lugar. meu cara, não, porque eu quero ser um grande tributarista. E qual é o nome dos 10 melhores tributaristas desse país? Você tem que saber, cara, Com porque quantos senão... você já conversou? Exato. Né? Quantos você já chamou e falou que eu tenho meu sonho é tomar um café com você? O não, você já tem. De repente, o cara vai lá, abre a porta do escritório dele e fala, vem tomar um café comigo. E os meus mentores, não os mentores profissionais, todos têm uma característica muito marcante. E eu sou grato para sempre deles. E essa característica é que eles acreditaram em mim antes de eu mesmo acreditar em mim mesmo. Mas é isso. E olha que talento deles. Exato. Não meu, talento Exato. deles. Exato. Dedicar tempo e energia para isso. Uhum. Na época, um moleque, Por ou um diversas, advogado recém-formado, ou um gerente jurídico, e a coisa foi super valiosa para mim. Alguns deles eu ainda tenho contato, outros eu tenho menos contato, mas de maneira alguma, por isso que eu quero falar isso aqui, eles hoje perderam a importância na sua na minha vida. Ao trajetória. contrário, tá ali, tá tatuado esse Exato. processo, né? E Exato. esse processo de mentoria também foi se profissionalizando, e hoje a gente tem isso como ferramenta especializada profissional, Perfeito. né? E algo muito útil nessa linha de desenvolvimento, crescimento de carreira jurídica, que a gente tem se proposto a fazer com muita dedicação. A gente vai ampliar o jargão que a gente sempre usa. Faça terapia e faça mentoria. Se puder. jurídica. E invista no desenvolvimento da sua carreira, da sua capacidade, Ninguém da vai sua fazer isso por habilidade você. e do seu autoconhecimento, porque nunca ninguém vai fazer isso por você. É isso. Outras coisas podem até fazer, mas isso não. Boa. E isso é a base e a sustentação para tudo. Tudo é muita coisa? Eu acho que nesse caso não. Eu tenho muito medo de falar para tudo ou para nada. Mas nesse caso eu diria que é praticamente para tudo. Eu acho que é para tudo, e o momento que a gente vive de transformação na área jurídica, isso é mais relevante. Né? Queria deixar essa mensagem final aqui. Eu também né? acho que é uma condição, né? É uma condição, né? Quanto mais tecnologia a gente consome e é oferecido, na minha opinião, mais o lado humano vai fazer diferença entre você ser medíocre e você se desenvolver cada vez mais. Então, olha que oportunidade, de novo, né? Invista nisso, puxe pessoas que se admire, que você tenha essa liberdade. Como você falou, gostei muito disso, né? Tá mais fácil do que era antes. Continua complexo, mas hoje a gente tem mais acesso à informação, mais acesso a pessoas, então vamos valorizar e investir nisso, né? Perfeito. Eu ia te pedir uma mensagem final, mas acho que tá Essa dada. ficou feita, tá bom? Obrigada pela presença. Muito bom o nosso papo. Flávio. Igualmente, privilégio estar aqui com você. Obrigado, querido. Valeu.